Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Haverá guerra, desolações são determinadas. Ele vai fazer firme uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Daniel aqui, ele continua a tratar da profecia, ele revela profundamente uma preocupação com o seu povo que está em Babilônia, cativo em Babilônia. Quando esse povo voltaria para Jerusalém, a fim de reconstruir o santuário de Deus em Jerusalém, que foi destruído, saqueado pelos babilônicos. Daniel estava preocupado então com o seu povo. Ele estava preso, cativo, e precisamos, dizia Daniel, sair aqui de Babilônia. Ele orou para que os 70 anos de cativeiro terminasse e todos eles pudessem voltar para Jerusalém e adorar a Deus em Jerusalém. Enquanto estava orando, o anjo Gabriel veio até ele e disse: Daniel, eu vou responder às suas orações, ou a sua oração, de forma muito ampla, não apenas em relação àquilo que você está pensando. Eu vou mostrar quando o povo de Deus vai deixar a Babilônia. Eu vou mostrar para você quando a verdade sobre a adoração e o verdadeiro santuário será restaurado. Eu vou mostrar para você, Daniel, a verdade sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus, Jesus como sumo sacerdote, ou quem é o verdadeiro sacerdote. Eu vou mostrar para você, Daniel, a verdade sobre a lei de Deus, sobre a obediência dos fiéis, a obediência a Jesus. Eu quero mostrar para você, Daniel, algumas coisas, não apenas sobre o santuário terrestre que você está preocupado, mas sim sobre a restauração da adoração para os judeus. E, além disso, vou mostrar para você sobre o fim do tempo, quando a verdadeira adoração será restaurada no mundo inteiro, antes da volta de Jesus. Deus, então, ele responde à oração de Daniel de uma maneira muitíssimo abrangente, muitíssimo significativa. Ele responde de uma forma muito mais ampla do que o profeta havia imaginado. Ele responde de uma forma muito mais ampla que as preocupações do profeta Daniel. E quando nós lemos o verso 21, estando eu ainda falando na oração,
O homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, eu fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão ela vai se realizar, mas no tempo do fim. Gabriel veio até o velho servo de Deus e disse: Daniel, agora eu irei explicar a visão para que você entenda o sentido desta visão. Perceba, meus queridos ouvintes, o anjo explicando para Daniel, mas também está explicando para mim e para você. É necessário nós compreendermos estas profecias para os últimos dias. Então o profeta, ele não tinha até no momento entendido a visão do final do capítulo 8, que fala sobre a restauração do santuário, sobre as 2.300 tardes de manhã. Então ele diz: entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no tempo do fim. Veja que nós temos uma nota fundamental aqui: tempo do fim. A visão dos 2.300 dias, a visão da purificação do santuário, segundo o anjo Gabriel, referia-se ao final dos tempos. Grave bem isso, meu amado ouvinte. Certas pessoas, até alguns estudantes da Bíblia, dizem que esses 2.300 anos de Daniel têm a ver com os dias depois de Daniel, e que o pequeno chifre está relacionado a alguns eventos históricos que ocorreram antes de Jesus. Mas o que a Bíblia diz? Em verdade, Daniel, entende, filho do homem, esta visão, repete o anjo, se realizará no fim do tempo. Essa foi a explicação do anjo Gabriel. Prefiro acreditar na palavra de Gabriel do que no entendimento de alguns teólogos. E você, o que você pensa? Veja que o anjo diz: Daniel, esta profecia se realizará, se cumprirá, esses 2.300 dias no fim dos tempos. A visão, então, se referia a que tempo? Sim, tempo do fim. Gabriel começa a explicar a visão dos 2.300 tardes e manhã e esclarece que ela nos levaria ao fim dos tempos. Enquanto ele explicava os símbolos da visão, que era o cordeiro, representando a Medopérsia, o bode, representando a Grécia, o pequeno chifre, representando a Roma pagã, e ele fala então sobre o poder que estabeleceria o seu sacerdote terrestre, que mudaria a lei de Deus, que se estabeleceria em um território definido, que a profecia nos declara com muita clareza que é Roma. A preocupação e o sentido da visão tem a ver com um sacerdote terrestre que receberia adoração, que perdoaria pecado, ou seja, ele estaria derrubando as verdades sobre o santuário celestial. Ele estaria se colocando no lugar de Cristo, certo? Esse poder do chifre pequeno, ele mudaria a lei de Deus. Esse poder se estabeleceria exatamente em Roma. O anjo, então, estava prestes a explicar o tempo, ou sobre o tempo da purificação do santuário, quando acontece algo com o profeta. Daniel diz, no verso 27, 8, verso 27, espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. E ele diz, eu desmaiei, eu estava espantado com a visão, mas eu não entendi. Quem estava explicando a visão para Daniel? Quem era? Apesar de toda a sua privilegiada inteligência, apesar de quem estava explicando a visão para Daniel,
que era o anjo Gabriel, ele diz: eu não entendi, eu desmaiei, eu estava espantado, era muito difícil de entender. Aí no capítulo 9, quando Daniel estava ali orando, pensando sobre o cativeiro de Israel, pede ele a Deus que o ajude a entender o mistério sobre os judeus, sobre o cativeiro, sobre a purificação do santuário. Daniel, ora, Senhor, eu preciso de entender, eu preciso ter uma clareza. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, ou o que aconteceria, o que seria aquela visão das 2.300 tardes e manhã. Verso 21 e 22 diz: sim, quando eu ainda estava falando na minha oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora da ablução da tarde. E me instruiu e falou, dizendo: Daniel, eu vim agora para fazer-te sábio e entendido. Veja bem, Gabriel, ele retomara das cortes celestiais, ele volta das cortes celestiais para esclarecer a visão, aquele angustiado servo de Deus, aquele angustiado profeta que está chorando, lamentando, preocupado. O que significa isso? No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, eu vim rapidamente para declarar a você, porque você é um homem muito amado. Daniel, você não é uma folha flutuando na brisa do outono. Daniel, você não é uma pinha seca, presa à sua árvore. Você não é uma pedra à beira do caminho, Daniel. Você é um homem muito amado. Sabe, meus queridos, essa expressão pode chegar ao meu e ao teu ouvido também. Você é um homem, uma mulher muito amado ou amada. Quando nós nos ajoelhamos para orar, quando nós vamos com sinceridade de coração, confessando nossos pecados e do nosso povo, quando nós vamos a Jesus com o coração aberto, ele sussurra em nossos ouvidos dizendo: você é uma pessoa muito amada. Você pertence ao meu coração. Eu comprei você com o meu sangue. Ele não fala isso, ou ele não falou apenas a Daniel, ele fala a mim e a você. Você é muito amado. O anjo veio a este servo de Deus, esse humilde servo de Deus, para fazer ele entender a visão. E se você também não entende a palavra de Deus, se você não entende a palavra profética, vá a Deus, clame com sinceridade, abra o seu coração para a voz da profecia, abra o seu coração para a voz da profecia. E sabe, meus queridos, ela vai te fazer, Deus poderoso, vai fazer te entender, porque ele se importa com isso, ele se importa com aqueles que querem de fato compreender profundamente a sua palavra. A seguir, o Gabriel então completou: considera, pois, a palavra e entende a visão. Que visão? A visão que ele estava explicando no capítulo 8, quando Daniel não entendeu, quando Daniel desmaiou, e aquela visão que versava sobre a purificação do santuário. Daniel não compreendeu a mensagem dos 2.300 dias, então o anjo agora ele vem dizer: Daniel, agora eu vou fazer você entender. Você teve a visão, mas não entendeu. Agora eu vou explicar detalhe por detalhe. E o anjo começa dizendo: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo do santo. Daniel, você está vendo? Perceba bem?
Eu vou, Daniel, explicar bem para você. Presta atenção, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É para vocês, o povo judeu. 70 semanas, tá? 70 semanas. Mas o que vai acontecer nessas 70 semanas? Olha, vai ter tudo isso. Olha, eu estou falando que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, que seria o caso de Jerusalém. Vai cessar a transgressão nessas 70 semanas. Nessas 70 semanas vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade. Nessas 70 semanas vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia. Vai acontecer a unção do santo, ungir o santo do santo, vai. Então vai acontecer tudo isso durante essas 70 semanas? Perfeitamente, Daniel, é isso que vai acontecer. E aí ele continua dizendo, sabe, entende, desde a ordem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando das 70 semanas. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Percebeu? Percebe? Depois você vai perceber que tem mais uma semana. Olha lá. Quem era o povo de Daniel? Quem? Eram os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Gabriel então disse que 70 semanas estava determinada sobre o povo de Daniel. Nas profecias bíblicas, um dia profético é igual a um ano literal. Nós temos esta explicação na Bíblia. Na profecia, um dia profético, um ano literal. Por favor, não vai me interpretar mal. Quando a Bíblia fala de um dia comum, quer dizer um período literal de 24 horas, certo? E não de 10, ou de 100, ou de 1000. Perceba isso. Está escrito em Gênesis que houve tarde e manhã ao primeiro dia, tarde e manhã ao segundo dia. Isso corresponde a um ciclo de 24 horas, um dia de 24 horas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso não é profecia, isso é história. Fato que aconteceu. Então, não aplica-se um dia por um ano, somente na profecia, tá? Jesus esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Isso não se aplica à profecia. A profecia dizia que ia acontecer isso. Mas Jesus, ele morreu na sexta-feira, ficou sepultado no sábado, parte do domingo e ressuscitou na manhã do primeiro dia. 3 dias e 3 noites. Não significa 3 anos, porque esta é um fato histórico, tá? E a Bíblia, então, diz claramente que um dia, na profecia, é igual a um ano. Na profecia, tá? Se a profecia é simbólica, o dia também é simbólico. Por exemplo, você já caminhou, claro que aqui não tem esses animais, mas se você for na África, onde existe leopardo, existe leões, por exemplo, alguém já deparou com um leão com 4 cabeças e com asas? Será-se alguém? Um leopardo, por exemplo? Um leão? Um leão com asas de águia, já ouviu falar? Já? Não. Então perceba que isto é símbolo. Período também é símbolo. Se os animais são símbolo, o período profético também é símbolo. Em Daniel e Apocalipse, nós temos períodos, temos imagens simbólicos. Um dia é igual a um ano. Mas essa regra não é aplicável a todas as vezes que se encontra essa palavra animal ou dia na Bíblia. Mas nas profecias de Daniel e de Apocalipse, um dia profético é igual a um ano literal. Percebeu? Isso é bem fato, fácil de entender.
Gabriel falou para Daniel, olha, 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, 70 semanas vezes 7 dias, são 490 dias, ou seja, 490 anos, correto? Quantos dias tem uma semana? 7. 70 semanas vezes 7 são 490 dias, 490 anos profético, correto? Percebeu? O anjo explicando isso para Daniel, Gabriel, e aparece, então, diz 70 semanas desse período, ou 490 dias, ou seja, 490 anos literal, estão determinados, Daniel, sobre o teu povo. Os 490 anos se aplicam aos judeus. Qual o significado da palavra aqui? 70 semanas estão determinadas. Ou seja, 70 semanas desses 2.300 dias estão determinados sobre o teu povo. Ok? Então, 490 anos, que é igual a 70 semanas, estão cortadas. Ou seja, é uma parte dos 2.300 anos. É isso que Daniel, que o anjo explica a Daniel. 490 anos foram cortados, ou seja, é uma parte da profecia dos 2.300 anos. Refere-se ao povo de Daniel, ao povo judeu. Então, Deus revela a Daniel o que vai acontecer nesses 490 anos proféticos. Esse período de quase cinco séculos, né, é muito emocionante a gente entender o que aconteceria, porque ali teria profecias importantíssimas do Velho Testamento que Deus estaria revelando, profecias que cumpririam na pontualidade de Deus. Deus é muito pontual. Então Daniel, aquele velho profeta, ouve do Gabriel a explicação. Olha, você tem 2.300 tardes e manhã, que é igual a 2.300 dias ou igual a 2.300 anos. Desses 2.300 separa, corta 490 anos profético. Nesses 490 anos, esse vai estar determinado para o teu povo. Ok, Daniel? Mas o total dos 2.300 dias vai se cumprir lá no fim dos tempos. O total, o fechamento, né? Os primeiros 490 é para o povo judeu. Durante esse tempo vai ocorrer muitas coisas, como eu já mencionei. Eu vou mostrar para você, Daniel. Preste atenção, Daniel. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, até o príncipe, vai haver 7 semanas e 62 semanas. Ora, 7 e 62 semanas. As praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas 7 semanas, que 7 vezes 7, 49 anos profético, seria o período da restauração de Jerusalém, do templo, da adoração. Aproximadamente 49 anos estaria ali para o povo restaurar e reedificar Jerusalém. Mas em tempos angustiosos, se você estudar o livro de Esdras, de Neemias, ali, tantos outros livros proféticos, como Jeremias, Ezequiel, Isaías, falando da restauração de Jerusalém, vocês percebam que foi uma dificuldade tremenda para eles restaurar, reedificar Jerusalém. Então, os judeus que estavam cativos já 70 anos lá em Babilônia, preocupado, principalmente o profeta Daniel, em saber quando o povo seria libertado, então eles obteriam uma permissão para voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o muro, restaurar a adoração a Deus e começarem a viver em paz na sua terra, porque eles estavam em Babilônia. E o anjo Gabriel começou a explicar isso, esse evento que era importante para Daniel, porque essa era a preocupação de Daniel.
A preocupação inicial de Daniel era: quando que nós vamos voltar e o que vai acontecer? Né? Então o anjo explica: olha, 70 semanas estão determinadas para vocês vão fazer isso. Então o tempo deveria ser contado a partir de quando? Como diz a profecia, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, até o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Com certeza você responde: é Jesus. É Jesus, sem sombra de dúvida. O ungido se refere a Jesus. O príncipe se refere a Jesus. As profecias mostravam isso, as profecias do Antigo Testamento. Então, a colocação do anjo Gabriel é muito clara. A partir de algum evento político, algum decreto ordenando aos judeus que voltassem para a terra, para reedificar Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, restaurar a adoração a Deus, ia transcorrer 7 e 62 semanas de anos, até Cristo, até o Messias, e ainda restauraria uma semana profética para completar as 70 semanas anunciadas. Perceberam? Quantos dias são 69 semanas? Profética, 69, 7 semanas mais 62, 69. Vezes 7, 483. 483 dias, anos proféticos. Quando começa esse decreto? Veja que Daniel diz, o anjo diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando você lê o livro de Esdras, no capítulo 7, você tem esse período, essa data. O livro de Esdras, ele mostra 3 decretos. O terceiro deles foi expedido por Artaxerxes, e ele era o mais significativo de todos os outros 2, né? Porque ele permitia aos judeus não só a partir, como também restabelecer, restaurar a adoração, restituir o sacerdócio levítico, permitindo que eles formassem uma comunidade cristã, ou melhor, uma comunidade religiosa independente. Esse é o decreto fundamental. Artaxerxes, no ano 457. Veja o decreto de Artaxerxes. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes, dos levitas. Perceba? Por mim se decreta. Artaxerxes. Por isso era tão importante, porque permitia os sacerdotes e levitas voltarem e reorganizar a adoração que estava toda destruída. É só você ler o livro de Esdras e Neemias que você vai ver. E ele continua dizendo: quem quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Agora o verso 27 diz: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Daniel louva a Deus. O profeta louva a Deus. Ou melhor, no caso aqui é Esdras, né? Esse era um decreto especial. Eles podiam ir embora, reconstruir o templo, restaurar a adoração, reorganizar toda a adoração. E esse decreto de retorno à pátria de Israel foi decretado no ano 457 a.C. Eles, então, começariam a contar a profecia das 2.300 tardes de manhã a partir de 457 a.C., tá? 457 a.C. foi quando saiu esse decreto de Artaxerxes. Olha, eu estou decretando, vocês podem ir, vocês podem restaurar, vocês podem reedificar, vocês podem restaurar a adoração, vocês podem ter uma comunidade religiosa independente. Quem quiser sair aqui de Babilônia e voltar, vá. Vocês pegar os textos de Esdras, de Neemias, vocês perceberão, nós perceberemos, queridos, a ordem de Artaxerxes.
e até ele ajudando de forma, vamos dizer, de forma financeira, de forma de segurança para eles voltar para Jerusalém, porque o plano de Deus precisava de se cumprir. Então a profecia das 2.300 tardes de manhã começa em 457 a.C., e aí agora você soma 2.300 anos. Pega uma linha profética e descreva 2.300. 457 a.C., ele é contado em ordem regressiva, 457, 456, 455, e vai regredindo até o ano 1, e depois começa em anos sucessivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 2021 que nós estamos vivendo, tá? Sábado que vem nós vamos continuar estudando esse assunto, porque ele é super importante. Essas profecias mostram que Deus, ele é pontual, ele não falta com a sua profecia. Ele disse ao profeta, ele anima o profeta, ele coloca o povo de Deus no devido lugar, restaura, né, ali a adoração, enfim, mas essa profecia não para apenas aí. Ela tem alguns pontos muito importantes mais à frente, na sequência. E eu quero convidar você a estar junto comigo no próximo programa para a gente entender o sentido desta restauração, desta profecia das 2.300 tardes de manhã. Quero orar com você, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos da tua palavra, o Senhor nos mostrar verdades importantes. O Senhor Deus é verdadeiro, é pontual, as suas profecias não falham. Toma cada um de nós em tuas mãos, cada um de teus filhos, consagre a nossa vida a ti. Te louvamos e te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, desejo a você um feliz sábado, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá!